Olá pessoal, seja bem-vindo uma vez mais ao canal do Seminário Teológico Ebenezer e como você sabe, aqui sempre você encontrará uma palavra ao seu coração. Amados, hoje tratando sobre a pessoa de Noa, isto é, de Noé, ele foi um dos pregadores, dos ministros mais perseverantes de toda a Bíblia. Na verdade, não há nenhum outro ministro que chegou ao nível de Moisés com tamanha perseverança, mesmo não tendo os resultados que tanto ele esperava. A palavra do Senhor diz que Noé pregou em média 120 anos. E ele não pregou a geração dos nossos dias, a geração dos dias de Paulo, nem mesmo a geração dos dias de Jesus. Ele pregou a geração dos seus próprios dias. E de acordo com a Bíblia, ela é a pior de todas as gerações que já houve desde a fundação do mundo. Uma geração que não ouvia a palavra, não cria em Deus, não dava atenção aos sinais que o Senhor mandou, rejeitava a mensagem. A pessoa de Noé foi totalmente rejeitada por aquela geração. E ele pregou 120 anos. É quase que o tempo da construção da arca foi o tempo da mensagem. E todo o tempo que Noé pregou, amados, eu não sei se você teria perseverança suficiente para isso. Imaginemos nós hoje abrimos uma igreja ou passamos a pastorear e estamos ali 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 60 anos. E as pessoas, ou nós mesmos, já esperamos que por esse tempo de maturidade da obra, dos ministros, dos obreiros, a obra deveria tomar uma proporção de glória. Mas nos dias de Noé, ninguém se converteu. Ninguém vinha para o culto. Ninguém vinha ouvir a palavra. E quando Noé pregava, as pessoas o tinham como um brincalhão, como alguém que estava ali só para tentar trazer atenção nas pessoas. Ele era como um louco construindo uma arca. Se Hebreus capítulo 11 diz que Noé pregava das coisas que não se viam. E se Noé pregava que um grande dilúvio desceria, essa é a prova que depois da fundação do mundo, de Gênesis capítulo 2:5, não houve mais chuva na terra. Então é por isso que o escritor aos Hebreus diz que Noé pregava daquilo que não se via, isto é, vai chover, vai descer um dilúvio. E as pessoas não criam, não acreditavam quando Noé pregou. E ele não ficou pregando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Amados, foi mais de 100 anos de mensagem. A mesma mensagem, o mesmo foco, a mesma determinação. E quando eu vejo isso, eu me impressiono, porque hoje os pastores estão abandonando a obra porque as pessoas não se convertem, porque o irmão A, o irmão B, o C não veio cultuar. Noé pregou 120 anos. No máximo ali a sua família. E amados, não dá nem para contar, porque a família às vezes não tem nem escolha. Ela vai ser crente porque é filho de pastor. A esposa vai porque o marido está ali, mas vai porque a mulher está presente naquele lugar. Então, às vezes, não dá nem para contar a família como uma grande obra. Porque a família até que vai junto. Ah, mas as noras foram. Lógico, são namorados dos filhos dele. Agora eu quero ver ganhar famílias de fora. Amados, que perseverança desse homem pregar mais de 100 anos sem que nenhuma alma se converteu. E eu trago você aqui a essa realidade. Que terrível geração! Que no espaço de mais de 70 a 80 anos, que de acordo com os Salmos 90:10, é o tempo de uma geração, amados, as pessoas se converteram a Deus. Então eu quero trazer você a essa realidade, porque Jesus disse que os dias que antecedessem a sua vinda, o arrebatamento, as preparações para o estabelecimento do seu reino, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então quer dizer que nós estamos revivendo agora a negatividade, a malignidade, a perversidade dessa geração. Uma geração maligna, uma geração que não dava ouvido às coisas de Deus, uma geração que não se converteu à mensagem, uma geração que se corrompia, tanto que Jesus disse, eles se casavam e davam-se em casamento, casei com esse, não deu certo, vamos com o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Uma geração que não tem princípio, uma geração que não tem comunhão com Deus. E Jesus disse que os dias que antecedesse a sua vinda seria como nos dias de Noé. E nunca houve, desde a época de Noé, uma geração tão difícil de trabalhar com ela como a geração da igreja, a igreja atual, a igreja dos dias que nós estamos vivendo. Uma geração fraca de oração,
uma geração fraca de palavra, uma geração fraca de jejum, uma geração fraca de obediência, submissão, de obra. Hoje não temos mais disponibilidade para evangelizar no domingo. Hoje não temos mais disponibilidade para fazer a obra de Deus. Estamos avaliando nossa dificuldade e depois a obra. Como eu vim apostar esse dia, primeiro lugar é a Deus, segundo a sua família, depois o seu trabalho e por último o seu ministério. Quer dizer que a sua chamada hoje, segundo algumas postagens, é o último estágio do que você precisa se preocupar. A chamada hoje, a vocação, o ministério, a obra de Deus está em último plano. Primeiro, eu coloco Deus porque não tem desculpa. Segundo, é minha família. Terceiro, é meus interesses, meu trabalho, meus cursos, minhas faculdades, etc. E por último, se der tempo, eu faço a obra. Senão, não existe mais ministério. Hoje as pessoas não querem mais renunciar nada pela obra. Não se renuncia gosto, não se renuncia mais padrão de vida, não se renuncia mais nada. Sabe por que razão? Porque estamos entrando na falência de uma geração profética. E Jesus disse que os dias que antecedesse a sua vinda, haveria um esfriamento, uma perversidade, um povo que não quer mais dar ouvido à palavra de Deus, um povo que só quer ouvir o que lhe favorece. Então, atenta os seus ouvidos, porque a geração de Noé está se repetindo em nossos dias. Como é difícil hoje ganhar uma alma para Jesus. Estamos revivendo essa unção negativa, que não importa o nível da mensagem, quem é o pregador, as pessoas não querem mais se converter, não querem sair dos seus prazeres humanos, como nos dias de Noé, não querem abandonar as suas vidas comuns, como nos dias de Noé, mas uma coisa real, Deus não está preso na decisão do povo. Deus não está preso na condição do povo. A mensagem é pregada, é sim, mas tem prazo de validade. Aí a palavra o próprio Jesus disse que Noé pregou para aquela geração. Aí fala assim, e casavam-se e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer que o prazo da mensagem tem um até. Hoje é graça. A arca hoje pode ser as igrejas. Noé pode ser os pastores que estão pregando, vem igreja, se converte igreja, mude vida, entre para obediência. E o povão é a geração de Noé. Uns vão dar ouvido, que eles se encaixam na família, às vezes até sem opção, mas a maioria vão estar lá do lado de fora. E amados, sabe qual é o mais difícil? É que Noé, embora prega, embora constrói a arca, como nós edificamos templos e igrejas, não é nós que temos a chave. Porque a palavra do Senhor diz que quando Noé entrou para a arca, foi Deus quem fechou a porta. E eu posso até tentar ter misericórdia daquele que ficou lá de fora, mas e quando a misericórdia do Senhor acaba? As pessoas estão brincando com aquilo que é real. Estamos vivendo um tempo em que a porta da arca está prestes a se fechar. E é tão lindo que se você estudar, você vai ver que a arca tinha comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. A janela da arca era de um côvado por um côvado, quadrado. Mas a Bíblia não fala sobre as medidas da porta da arca. Sabe por que razão? Porque a porta representa a graça. A graça, ela é imedível. Não tem como medir o amor que Deus tem por essa geração negativa. Mas a pergunta é, será que eles estão sendo recíprocos com Deus? Será que eles querem desfrutar desse amor com Deus? Porque para desfrutar desse amor, tem que abandonar a vida lá fora e entrar para dentro da arca. E nem todos querem deixar o que está lá fora para entrar para um propósito, entrar para a obediência, entrar para a igreja, entrar para ser corpo de Cristo. Porque quando você está lá fora, é as suas regras, é a sua maneira, é o seu padrão. Mas quando você entra para a arca, é o padrão de Deus, é as regras de Deus, é da maneira dele. E hoje, muitos não querem mais renunciar à sua vida externa para viver algo interno com Deus. E Jesus disse que os dias que antecedem a vinda dele seria como nos dias de Noé, em que as pessoas se casariam, dariam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então deixo hoje essa mensagem a você que está aí brincando com o pecado, brincando com o mundo, brincando com a carne, com Satanás. Você até pode ter tempo de brincar. Se a porta se fechasse hoje, você teria a sua oportunidade? Ah, pastor, mas o último momento, olha o ladrão da cruz. Pergunto, você é ladrão? Você rouba? Não, então você não pode nem se enquadrar a ele. Primeiro que nem ladrão você é. Segundo, um homem, um ladrão, em quase 6.000 anos de história,
Você acha que você é o próximo a ser salvo no último momento? Queridos, você não está brincando com o tempo. Você não está brincando com o seu dia de hoje, que em 24 horas vai passar. Você está brincando com uma eternidade infinita. E não é somente uma eternidade, é uma eternidade em condenação, em separação. Meu Deus, dentro do lago de fogo. As pessoas estão brincando com aquilo que é real. Eu e minha família já entramos para a arca. E você com a sua, já entrou também? E existe outro tipo de mensagem, e eu finalizo minha palavra aqui, que não basta também você entrar e depois você sair. Porque a arca não é para os que entraram e saíram, é para os que entraram e permaneceram. Porque se você entrou, provou e saiu, você ficará para fora do mesmo jeito. A arca é para aqueles que entram e permanecem, não para aqueles que vêm, provam e retornam à sua vida. Queridos, isso é um assunto muito forte. Que geração terrível que estamos vivendo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, como disse Paulo, que nós fomos alcançados. E se a sua casa, a sua família ainda não foi alcançada, deixo eu hoje uma palavra profética que você e a sua casa servirá ao Senhor. Se você crê nessa palavra profética, bíblica, convido você a compartilhar esse link para que mais pessoas recebam também essa palavra e quem sabe essa simples explicação não seja um alerta para que essa pessoa se desperte e volte e entre pela porta da arca enquanto a porta ainda está aberta. Porque se a porta fechar, não adianta bater do lado de fora. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.